Leitura e comentário do Crime e Castigo. Nós estamos no capítulo 4. Este é o 10º vídeo de leitura. Mas para onde estou indo? Pensou súbito ele. Estranho. Ora, eu saí com alguma finalidade. Fui acabando de ler a carta e saindo. Era para a ilha de São Basílio, para a casa de Razumikin, que eu estava indo, eis para onde. Agora eu me lembro. Mas para que mesmo? E de que maneira a ideia de ir à casa de Razumikin me veio à cabeça justamente agora? Magnífico! Estava admirado consigo mesmo. Razumikin era um dos seus antigos colegas de universidade. Era digno de nota que Raskolnikov estava na universidade, estando na universidade, quase não tinha colegas, esquivava-se de todos, não visitava ninguém e recebia raramente em seu cômodo. Aliás, logo todos lhe deram as costas. Ele não participava das assembleias comuns, nem das conversas, nem das brincadeiras. De certa forma, não participava de nada. Estudava com intensidade, sem se poupar, e por isso o respeitavam, mas ninguém gostava dele. Era muito pobre e, de certo modo, soberbamente orgulhoso, e não comunicativo, como se ocultasse algo a respeito de si. Aos outros colegas parecia que ele os via a todos como crianças, de cima, como se julgasse todos pelo desenvolvimento, pelo conhecimento e pelas convicções, as quais considerava inferiores às suas, né? Raskolnikov julgava os seus colegas pelos pelo desenvolvimento, pelo conhecimento e pelas convicções. E como ele não respeitava ninguém, então basicamente ele acreditava que todos tinham convicções estúpidas, exagerando um pouco, todos eram um bando de um bando de burros e todos não chegariam a lugar nenhum, né? Desenvolvimento, conhecimento e convicções. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre este ponto, porque se o narrador fala que Raskolnikov julgava eles por essas 3 qualidades, a pergunta interessante a se fazer é: como mais ele poderia julgá-los? O que mais há para julgar uma pessoa, né? E isso pode ser uma pergunta pessoal, né? Pode ser uma resposta pessoal. Na verdade, para o pessoal do clube, respondam lá no grupo. Essa vai ser uma das perguntas que eu vou propor. Talvez a única nesse vídeo, né? Se eu não julgo a pessoa pelo seu desenvolvimento, pelo seu conhecimento e por suas convicções, como mais eu posso julgar essa pessoa? Ainda parafraseando a mesma pergunta, vamos imaginar uma pessoa cuja carreira é extremamente bem-sucedida. Vamos imaginar uma pessoa que é próximo de um gênio, né? Ele sabe muita coisa, ele lembra de muita coisa. E vamos imaginar uma pessoa que tenha convicções fortes e bem respaldadas. Ele sabe explicar muito bem as suas convicções. Existe como, mesmo assim, você julgar essa pessoa como sendo uma pessoa desprezível para você? E vice-versa, né? Uma pessoa perdedora, né? Os americanos gostam de separar as pessoas entre os losers e os winners, né? Então, a pessoa é um loser, a pessoa não conhece quase nada, é um ignorante, e as convicções da pessoa, elas simplesmente são confusas demais, ou más convicções. É possível você respeitar essa pessoa? É possível, se não respeitar, é possível que você goste dessa pessoa? Então responda lá no grupo. Por algum motivo, fizera amizade com Razumikin. Aliás, não é que tivesse feito amizade, é que era mais comunicativo com ele, mais franco. Pensando bem, com Razumikin era impossível outro tipo de relação. Era um rapaz extraordinariamente comunicativo e alegre, de uma bondade que chegava às arraias do simplório. Aliás, por trás dessa simplicidade
escondiam-se profundidade e dignidade. Bondade que chegava às arraias do simplório. Ou seja, ele era tão bom que poderia ser, a princípio, ao que parece, manipulado, né? Ele poderia ser feito de bobo. É bonzinho demais. Hum. Seus melhores colegas entendiam isso e gostavam dele. Não era nada tolo, embora às vezes fosse realmente simplório. Tinha uma aparência expressiva, alto, magro, sempre mal barbeado, cabelos negros. Às vezes bancava o desordeiro e ganhava fama de forçudo. Certa vez, à noite, em grupo, derrubou com um murro um guarda de uns 12 Vietchorks, ou Vierchorks. Vierchorks, nós estamos falando de mais ou menos. Não, o Vierchok é 4,4 centímetros. Deixa eu ler a notinha aqui, vai ficar mais fácil pra gente. A altura das pessoas era medida em Vierchoks, acima dos 2 archins, sendo o Vierchok equivalente a 4,44 centímetros e o archin a 71 centímetros. Ou seja, você tinha que pegar 71 vezes 2 e aí acrescenta os Vierchoks, né? Então, essa pessoa em específico tinha mais ou menos ali 1,90 m. Certa vez, à noite, em grupo, derrubou com um murro um guarda de uns 12 Vierchoks de altura. Podia beber até o infinito, mas também podia não beber nada. Vez por outra fazia diabruras de forma até suspeita, mas podia não fazer diabrura nenhuma. É interessante a gente pensar em Razumikin como o não podia não fazer, né? Significa que ele não é escravo nem da bebida e nem escravo das diabruras que ele faz, né? Significa que ele faz controlando essas coisas. Razumikin era admirável ainda porque nenhum fracasso jamais o desconcertava e parecia nenhuma circunstância ruim o deixava acabrunhado. Podia acomodar-se até no telhado, suportar uma fome infernal e um frio incomum. Era muito pobre e se mantinha decididamente por seus próprios meios, ganhando algum dinheiro, sabe-se lá como. Conhecia o abismo das fontes em que podia beber, naturalmente por meio do trabalho. Uma vez passou o inverno todinho sem aquecer. Lembre-se, nós estamos falando do frio da Rússia, né? Nós estamos falando de vários graus abaixo de zero, né? Conhecia o abismo das fontes e que podia beber, naturalmente por meio do trabalho. Uma vez passou o inverno todinho sem aquecer o quarto e afirmava que isso era até mais agradável porque no frio se dorme melhor. Presentemente também fora forçado a deixar a universidade, mas por pouco tempo, e com todas as forças conseguiu controlar as circunstâncias para poder continuar. Bom, eu vou fazer a digressão aqui, falta só algumas linhas, mas a gente tem que fazer essa digressão, senão elas nos escapam. Perceba que o Razumikin aqui, ele claramente funciona como um ponto de comparação com o Raskolnikov. Os dois tiveram extrema dificuldade, os dois tiveram que abandonar a universidade. Raskolnikov quer resolver tudo de uma vez, de uma forma brilhante, né? Então ele quer ficar rico e mudar o mundo, né? Quer ter todo o poder e mudar o mundo. Quase todo jovem ingênuo quer isso, né? Quer ter muito poder e mudar o mundo. Razumikin, por outro lado, ele é realista nesse sentido de pé no chão, né? Ele não vai buscar uma solução suprema para o seu problema na universidade. Ele vai trabalhar e ganhar um pouquinho de dinheiro, e com esse dinheiro tentar entrar novamente, comprar um uniforme ou comprar um livro para trabalhar um pouquinho mais e assim por diante, né? Então ele, digamos assim, ele não deixa que os seus sonhos, ele não deixa que as suas convicções, ele não deixa que seus planos o tirem do plano da realidade, né? Isso é importante. E é claro, ao ficar no plano da realidade, outra coisa permanece em Razumikin, que é o plano moral, né? Ele sabe que tem algumas coisas que não se faz.
Raskolnikov não o visitava já fazia uns 4 meses, e Razumikin não sabia sequer onde ele morava. Certa feita, há coisa de 2 meses, eles iam se encontrando na rua, mas Raskolnikov deu meia volta e chegou inclusive a tomar outra direção para que o outro não o notasse. Mas Razumikin, mesmo tendo notado, passou ao lado, sem querer inquietar o amigo. Repare nessa preocupação, nessa delicadeza, né, que o Razumikin tem nesse pensar no outro. Nós vamos conhecer muito mais dessa face do Razumikin em breve.